E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Laura e hoje a gente vai falar sobre princípios mendelianos na genética humana. Bom, os princípios mendelianos, eles surgiram com o Mendel, quando ele teve a ideia brilhante de fazer experimentos com as ervilhas. Nisso, ele conseguiu criar a primeira e a segunda lei de Mendel. Porém, na genética, essa ideia começou a ser utilizada em 1900. Porém, era muito difícil, porque precisava dos registros familiares. Uma pessoa que nasceu em 1900, muito dificilmente ela saberia qual o paradeiro do seu bisavô, por exemplo. Porque não tinha os registros dos seus antepassados. Não tinha registro de saúde, não sabia como é que era cada pessoa. Então, era muito difícil ter esses dados, né? Não é que nem hoje em dia, que a gente tem tudo registrado em cartório e etc. Também tinha a chance dos poucos descendentes. Nas ervilhas, por exemplo, quando o Mendel fez, as ervilhas tinham milhares de descendentes e era muito fácil ter o tipo de estudo. Só que não é assim que funciona nos humanos, né? A gente tem poucos descendentes de poucas vezes. Também tinha um erro de paternidade. Como assim? Não tinha como provar que eu era filha dele, porque não tinha o teste de paternidade naquela época, não tinha esses conhecimentos. Então também poderia trazer erro nos testes da genética humana, nos princípios de Mendel, né? E também tinha os problemas genéticos de meia-idade. Porém, isso não desmotivou o Sir Archibald Gerald. Ele foi o pioneiro nessa parte. Como ele fez isso? Ele percebeu a doença alcaptonúria. A alcaptonúria é uma doença recessiva genética extremamente rara, que ela é responsável por causar mutações na tirosina. Como é que ela é identificada? Quando a pessoa é contaminada com essa doença urina e deixa a urina exposta por algumas horas, a urina ela acaba trocando de cor e ficando numa tonalidade mais escura. Então é assim que se identifica esse tipo de pessoas que estão contaminadas. E aí o Sir Archibald Gerald, ele percebeu isso e se tornou o pai da genética da bioquímica. Ele também deu a base da genética moderna de hoje em dia e também possibilitou a compreensão do mecanismo do tratamento. Que hoje, por exemplo, a gente tem a terapia gênica, que ela foi se utilizada a partir dos anos 90. Então, o pioneiro disso tudo foi o Archibald Gerald. Bom, entrando nas partes das doenças, hoje a gente consegue identificar se uma doença é recessiva ou ela é dominante, e se ela vai ser passada facilmente para os nossos descendentes. Um exemplo disso é o nanismo. O nanismo é uma doença dominante. Então, se dois anões tiverem filhos, provavelmente, muito facilmente, o filho também será anão. Já o albinismo é uma doença recessiva. Então, se uma pessoa normal se relacionar com uma pessoa albina, fica na proporção de 3:1 para ver se o filho vai ser ou não albino. Diferente do nanismo, que é dominante. Então, é bem mais fácil de se ter, né? Bom, temos a lei da dominância. Os híbridos, que são resultados da fecundação dos dominantes com o recessivo, eles apresentam as características da dominância, pois possuem um gene dominante que irá encobrir a parte do gene recessivo. Assim, o fenótipo manifestado nos descendentes será o do gene dominante. Fenótipo é o que se vê, genótipo é o que está dentro no gene. Então, na tabelinha se dá o exemplo por exemplo, se você cruzar um Azão e Bzão com um Azinho e Bzinho, vai ficar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Isso significa o quê? Que o gene dominante do Azão e o Bzão vão ficar sobressalentes do Azinho e do Bzinho. Então, esse híbrido, ele vai ter as características dominantes, mesmo não sendo homozigótico. Ele vai ser heterozigótico, mas com as características dominantes. Lei da segregação. Cada característica ela é condicionada por um par de fatores que separam na formação dos gametas. Ali a gente tem a geração parental, que é o Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. Geração F1, e aí eles se autofecundam. E aí tem a proporção de 3:1. 3
com características dominantes. Em uma dessas 3 vai ser dominante homozigótico e o resto vai ser dominante heterozigótico. E a 1, que é a recessiva, totalmente recessiva. Lei da segregação independente. Ela baseia-se na transmissão combinada de 2 ou mais características. Mendel estudou a segregação de 2 genes simultaneamente. Por exemplo, ele realizou o cruzamento de sementes verdes e rugosas com sementes amarelas e lisas. E aí veio a pergunta: uma semente amarela necessariamente precisa ser lisa? E a resposta é não, porque eles são fatores independentes, eles não se segregam. Por isso que se chama da lei da segregação independente. Então, ervilhas amarelas poderiam ser rugosas, não necessariamente elas precisariam ser lisas. E aí, a importância dos estudos de Mendel, para a gente poder adentrar na parte da genética humana. Bom, os estudos do monge Gregor Mendel foram a base para explicar os mecanismos de hereditariedade. Ainda hoje são reconhecidos como uma das maiores descobertas da biologia. Isso fez com que Mendel fosse considerado o pai da genética. As leis de Mendel forneceram as bases teóricas para a genética moderna e a hereditariedade. Bom, com isso surge o heredograma. O heredograma ele é responsável por mostrar a descendência de uma família, como é que funciona, se tem uma doença, se teve alguma doença recorrente, se é passado hereditariamente e assim por diante. E cada símbolo do heredograma tem o seu significado. Por exemplo, quando você quer dizer que é uma mulher, se usa o símbolo do círculo. Quando você quer dizer que é um homem, se usa o quadrado. Agora, se você quer dizer que temos uma mulher afetada, então o símbolo vai ser preenchido, tanto homem como mulher. No caso da mulher vai ser um círculo preto e no caso do homem vai ser um quadrado preto. E aí tem vários significados. Por exemplo, quando se tem uma linha na horizontal ligando uma mulher, um círculo e um quadrado, significa que eles são casados. E se dentro dessa parte do casamento tiverem bifurcações, no caso, seriam os filhos desse casal. E aí, quando está preenchido, não necessariamente a gente sabe se a doença é recessiva ou dominante. A gente vai ter que analisar o heredograma no total para poder chegar nessa conclusão. Estatística na genética mendeliana. Bom, temos a segregação mendeliana em famílias humanas. Eu trouxe um exemplo para a gente poder visualizar como é que funciona, como é que é calculado e como é que a gente chega nas respostas. Bom, um casal é heterozigoto para um alelo recessivo que causa fibrose cística. Se este casal tiver 4 filhos, serão esperados 3 normais e um afetado pela fibrose cística? Não. A gente sabe que a proporção é 3:1. Só que esses 4 filhos vão ser gerados em gestações diferentes. Então, vão ser essa probabilidade para cada filho. E não para... Se tiver uma gestação, vai ser um filho desse jeito, um filho desse jeito, um filho desse jeito e um filho anormal. Não é assim. Então, por isso que a gente não pode levar ao pé da letra essas probabilidades. A gente tem que olhar todas as possibilidades possíveis. E aí, no total, existem 5 possibilidades. Podem ser 4 normais e 0 afetados, podem ser 3 normais e 1 afetado, 2 normais e 2 afetados, 3 afetados e 3 afetados e 1 normal, e 0 normais e 4 afetados. Podem ter essas possibilidades. E aí entra a probabilidade binomial, que envolve 2 classes distintas, no caso normal e afetado. Aqui está o cálculo para vocês, eu vou explicar. Bom, como a gente pode ver, tem essas 5 possibilidades. Como é que a gente se calcula isso? Aqui está o Czão e Czinho, que são os pais heterozigotos, e aí a gente tem a probabilidade. No caso do primeiro, são 4 normais e 0 afetados. Então, só tem uma possibilidade de ter assim. Então, 3/4, que no caso, como é 3:1, são 3 possibilidades de nascer normal para uma possibilidade de anormal. Então, fica 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Fica 81 sobre 256. No outro caso, a gente vê que podem ter 3 normais e 1 afetado. Só que aqui fala que pode ter 4 possibilidades. O que isso significa? Por exemplo, são 3 normais e 1 afetado. Então, pode ser um normal, um afetado, um normal e um normal. Uma possibilidade. Pode ser
um normal, um afetado, um normal, um normal, um normal e um afetado. Segunda possibilidade. Pode ser um anormal, um normal, um normal e um normal. Terceira possibilidade. E pode ser um normal, um normal, um anormal e um normal. Então, no total, vem 4 possibilidades. E como é que a gente calcula? Fica 3/4 3 vezes, né? Porque são 3 normais. E 1/4 uma vez, que são um afetado. E aí, no total, a gente vê que fica 108 sobre 256. E assim por diante. É assim que se calcula a probabilidade, desse jeito. Bom, tem a fórmula também das probabilidades binomiais. No caso, eu trouxe essa fórmula aqui, que o n é tudo em fatorial. N fatorial sobre x fatorial e y fatorial. O n significa o número total de eventos independentes. O x, o número de ocorrência do evento de uma característica. O y, o número de ocorrência de outra característica. O p elevado a x significa a probabilidade de ocorrência da característica x. E o q elevado a y significa a probabilidade de ocorrência da característica y. Aqui eu trouxe um exemplo. Em uma família com 6 crianças, qual a probabilidade de pelo menos 4 serem meninas? Ele diz que é pelo menos 4. Então, não é 4 exato, é pelo menos. Não pode ser 4 meninas e 2 meninos, pode ser 5 meninas e 1 menino, e pode ser 6 meninas e 0 meninos. Como é que se calcula isso? Faz 6 fatorial, que no primeiro aqui, né? 4 meninas e 2 meninos. É o evento total, 6 fatorial, sobre 4, um evento das meninas, que é 4, e o outro evento, que é os meninos, que é 2. Vezes metade. Metade significa o quê? É a probabilidade. Qual a probabilidade de ver menino e menina? Meio. Pode ser ou menina ou menino. Então, a probabilidade é meio, metade. Fica metade elevado a 4 de meninas e vezes 1 meio elevado ao quadrado de meninos. E a probabilidade fica 15 sobre 64. E assim por diante. No total, depois de calcular tudo, como é que a gente vai fazer? A gente vai somar todas as respostas que a gente obteve, que é 15 sobre 64, mais 6 sobre 64, mais 1 sobre 64. Somar, e aí vai ter o resultado, que a resposta é 22 sobre 64. Essa seria a probabilidade de ter pelo menos 4 meninas como filho. E aí, como os genes são transmitidos dentro das famílias? A partir dos cromossomos, que estão dentro do nosso DNA, dos nossos genes. Quando ocorre a fecundação, vem o gene do nosso pai e o gene da nossa mãe. E aí, cada um vai dar 50% de si. E é assim que os genes são transmitidos dentro das famílias, né? Como podemos deduzir a forma de herança de uma característica? Quando analisamos um heredograma, podemos tirar conclusões sobre alguns pontos básicos, tais como se um gene está em um cromossomo autossomo ou sexual e se determinada característica é ou não dominante. Entretanto, para que as conclusões sejam corretas, as interpretações devem ser extremamente cautelosas. E aí, eu trouxe um exercício para a gente poder analisar o que cada coisa significa. Bom, vou ler para vocês. Considere o heredograma abaixo, no qual os indivíduos em preto são portadores de uma determinada característica. Antes da gente ver as opções, vamos tentar entender o que está acontecendo. Bom, o número 1, a gente sabe que é um homem não afetado, e o número 2 é uma mulher não afetada. Eles estão ligados, ou seja, tiveram um casamento, e aí tiveram 3 filhos, o número 3, 4 e 5. 3, uma mulher não afetada, o 4, uma mulher afetada, e 5, um homem não afetado. O que isso significa? O que a gente pode entrar em conclusão? A gente pode entender que o número 1 e 2 são heterozigotos. Eles possuem o gene recessivo, mas eles têm a característica dominante. O que isso significa? Olhando pelo heredograma, a gente pode concluir que essa doença é uma doença recessiva. É uma doença recessiva que teve a chance de se ter, porque os pais do 4, 1 e 2, eles são heterozigotos. E aí a gente vê, o 3 e o 5, eles também são heterozigotos. Eles podem tanto ser heterozigotos ou podem ser homozigotos dominantes. Como é que eu digo isso? Quando heterozigotos se misturam, no caso 1 e 2, eles podem ter 3 para 1, não é? 3, no caso, o primeiro
pode ser totalmente dominante, homozigoto. O segundo e o terceiro são heterozigotos. E o quarto, no caso, seria o totalmente homozigoto recessivo. E aí a gente sabe que tem essa probabilidade. Então, a nossa conclusão é que a doença é recessiva, que ela é recessiva, não é sexual, porque teve tanto no 4 quanto no 7. O 4 é uma mulher e o 7 é um homem. Então, a gente sabe que não é sexual. Logo, vamos para as alternativas para ver o que a gente pode achar. Identifique a afirmativa incorreta. Trata-se de uma característica autossômica recessiva. A gente sabe que é uma recessiva porque o 1 e 2, eles são heterozigotos. Então, a gente sabe que ela é uma doença recessiva. Beleza, então a A tá de fora, porque ela tá correta. O genótipo do indivíduo 3 é certamente azão-azinho. Será? Vamos passar. Os indivíduos 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos e fenótipos. 4 e 7, eles são genótipos e fenótipos. Genótipo no sentido de ser recessivo, no caso eu vou usar a letra azinho, e eles têm o mesmo fenótipo. Ambos tiveram a manifestação dessa doença, então sim, tá correto. Então C também tá fora. D, os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. Vamos lá. 1 e 2, eles são heterozigóticos, a gente já sabe disso. O 5, ele pode ser tanto recessivo, ele pode ser tanto heterozigoto quanto homozigótico. Mas não pode mais, por quê? Porque ele teve um filho que tem essa doença. Então, obrigatoriamente, os pais do 7 têm que ser heterozigoto, porque a doença ela é recessiva, então ela tem que ter ambos dos pais o gene recessivo. Então, 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. Ambos são heterozigotos, então tá certo. Agora, por que a B tá errada? Por que a B é a alternativa? Tá dizendo que o 3 é certamente azão-azinho, ou seja, ela é heterozigota. Mas a gente não tem essa afirmação. Por quê? Porque ela pode ser azão-azinho, mas ela pode ser azão-azão. Então, o 3, ela não é certamente azão-azinho. Ela tem a parte dominante, porque senão ela teria a doença, mas a gente não sabe se ela é heterozigota ou homozigota. Então, se ela é heterozigota, azão-azinho, ou azão-azinho, ou homozigota, azão-azão. Porque os pais dão essa possibilidade. A gente sabe que o número 5, ele é heterozigoto porque ele teve um filho que manifestou a doença. Já o 3, a gente não sabe se ele teve filho ou não. A 3, né, no caso, é uma mulher. Então, a gente chega na conclusão que a resposta certa é a letra B. Porque a 3 pode ser azão-azinho, mas também pode ser azão-azão. E é isso, pessoal. A nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu tô à disposição. E é isso aí. Muito obrigada. Até a próxima aula. E é isso. Um beijo.